Meus irmãos, a paz do Senhor, para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus, e a nossa tão amada editora CPAD preparou para esse terceiro trimestre do ano de 2024 falarmos sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Chegamos aqui hoje na lição de número 7, onde vamos falar sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esté. O texto áureo nos diz assim: antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós precisamos, irmãos, buscar em Deus humildade, pedir ao nosso Deus. Deve ser o tema das nossas orações, dos nossos clamores, pedindo a Deus para que nos faça humilde, para que nos faça dependente dele e que reconheçamos a cada dia que sem ele não conseguimos dar um passo. Verdade prática, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois ele governa a todos, abatendo ao exaltado. Assim como Deus dá graça aos humildes, ele abate aquele que confia em si mesmo, que confia na força do seu próprio braço, desprezando o único Deus vivo e todo-poderoso. Irmãos, precisamos depender de Deus e está consciente que sem ele nada, absolutamente nada podemos fazer, e ao contrário de estarmos estribados no nosso braço de carne, precisamos confiar inteiramente no braço poderoso do nosso Deus. É claro que devemos arregaçar a manga da camisa e ir à obra, agir, fazer. Porém, sempre, irmãos, calcado, embasado, respaldado nele, crendo, irmãos, que Deus tem as rédeas da história nas mãos. A leitura bíblica em classe está aqui no livro de Esté, capítulo 1, do versículo 10 ao 12, o versículo 16, o versículo 17 e o 19, e também no capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Nos diz assim o texto sagrado: e ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistã, a Arbona, Bigtá, a Bagta, Zetá e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes, contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos, aos seus olhos, quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela, sua companheira, que seja melhor do que ela. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava,
se lhe dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esté graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, e ao mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. O objetivo da lição são 3. Explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti, como acabamos de ler aqui no texto de referência. Também refletir a respeito da resistência, da deposição da rainha Vasti. Mostrar a ascensão de Esté ao posto de rainha. Deus estabeleceu princípios imutáveis, pelos quais governa todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Nesta lição, veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Esté, a obediência, a moça judia que ascendeu ao trono de rainha de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Vemos aqui então o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. O rei Assuero, filho de Dário, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, reinando desde a Índia até a Etiópia. Era de grande vastidão o seu reinado. Estamos falando aqui de um rei de grande autoridade e de grande riqueza. Sob 127 províncias ele dominava, como está no livro de Esté, capítulo 1, versículo 1. Seu nome no grego é Xerxes. No 3º ano do seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de toda a província para mostrar-lhe a grandiosidade do reino e as suas riquezas. Então, em dado momento, ele convoca os seus amigos, aqueles que estavam ali naquela região, para um grande banquete. Era algo habitual dentro daquela cultura, dentro daqueles povos, naquela ocasião. A recepção durou 180 dias. Era uma festa tremenda, né, irmãos? De grande riqueza, grande aparato, era algo de proporções colossal. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que se transformou em um grande fracasso, conforme narra em detalhe o historiador grego Herôdoto. Então aqui é o contexto, é a ocasião, o cenário em que se desenvolveu esse grande banquete que o rei Assuero ali deu nessa ocasião. O banquete era público, tá? E passado aí os 180 dias, Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, no pátio do jardim de seu palácio. Havia muito luxo e ostentação, como já temos falado, além de bebida à vontade, uma festa programada para durar 7 dias. Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amértris, citada pelo historiador grego Herôdoto em o seu livro História. Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Assim como ele,
ela também oferece um banquete às mulheres naquela ocasião. Esse historiador, o Heródoto, era um historiador grego, e também um outro historiador, e esse que eu vou fazer referência é um judeu, do primeiro século, Flávio Joséfo, nos traz grande riqueza histórica quando tomamos tempo para ler os livros escritos por eles. É muito importante, porque vai nos dando todo o cenário desses acontecimentos. O convite da rainha, no 7º dia de seu banquete, depois de ter bebido bastante, né? O rei Assuero estava ali, eufórico. O coração do rei estava alegre do vinho. Foi quando ordenou que lhe trouxesse a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos, os príncipes, a sua formosura, porque era, né, uma mulher muito formosa à vista. Mas a rainha Vasti, para a surpresa de todos lá naquela ocasião, ela simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. Ela, ao contrário de estar ali presente e atender ao chamado do rei Assuero, ela recusa. E é claro que essa recusa da rainha vai trazer grandes dificuldades, consequência para ela mesma. Observamos que são muitas opiniões a respeito dessa recusa da rainha Vasti. Vamos lá. São diversas opiniões a respeito da conduta do rei e da rainha nesse episódio. Fontes extra-bíblicas tentam justificar a desobediência de Vasti com versões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. Então, alguns vão, desse acontecimento, dizer que foi algo absurdo que o rei estava exigindo naquela ocasião. Tá? O uso de fontes não bíblicas é saudável, quando servem para aclarar o sentido do texto escriturístico. É claro que nós cristãos precisamos ler de tudo. Nós lemos os clássicos da literatura e lemos de tudo, não só dos assuntos teológicos, não somente a palavra do nosso Deus, o rolo sagrado, as sagradas letras. Então, é muito importante também conhecimento secular, conhecimento da história. Tudo isso, irmãos, é coisa nossa, cristão. Contudo, podem levar à prática. É muito importante nós lermos, né, de tudo, como temos falado, isso fique bem firmado e claro, porém, devemos ter cuidado, irmãos, para não pôr no texto bíblico aquilo que a Bíblia não pretende dizer. Ao contrário de pôr, precisamos sacar o que a Bíblia fala. Precisamos extrair o que a Bíblia está nos dizendo com os seus registros. Contudo, podem levar à prática da exegese, ao contrário de exegese, sacar. Eise é pôr, colocar no texto, o que não devemos fazer. Dão à Escritura um sentido alheio ao que foi revelado. A narrativa bíblica é: uma festa pública acontecia e a rainha recusou atender ao rei. Havia uma festa, houve ali uma convocação da parte do rei à rainha Vasti e ela recusou. Isso aconteceu. Devemos entender dessa forma e tirar verdades. Para nós, hoje, depois de uma vez entendido esse acontecimento lá, devemos então tirar verdades práticas para nós. É assim que fazemos. O texto para por aí. Fica difícil sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mesma mestre citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. Então, alguém quer dizer que foi um exagero da parte do rei convocar a rainha e que a rainha era uma pessoa honesta, boa e por isso recusou. Porém, irmãos, não é isso que o texto está deixando claro para nós.
Qual é a aplicação da lei por essa recusa da rainha? Assuero estava de fato sob influência de vinho quando ordenou a vinda de Vaxi, mas sua decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária. Apesar da fúria, o rei suportou o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha. Em seguida, submeteu o caso ao exame dos sábios de seu reino, entendidos nas leis, nos direitos medas e dos persas. Então, a princípio ali ele estava bêbado, mas passou um tempo e ele, de forma mais sóbria, vai até os sábios, os entendidos lá nas leis, e lá que tinha homens de confiança no seu reino, para poder saber como agir, como proceder. Pergunta do rei demonstra o quê? Prudência. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vaxi, por não haver cumprido o seu mandato. Assuero estava em uma difícil situação. Como poderia exercer o governo do império se não tinha autoridade sobre sua própria esposa? Então, ele estava numa situação difícil, que ele precisava, era um rei, demonstrar autoridade. Se ele aceita essa recusa sem punir a recusa da rainha Vaxi, ele seria visto como alguém fraco por aqueles que o cercavam. Seria um mau exemplo também. A sentença, então, sobre Vaxi. Examinando o caso, Memucã, um dos sábios, aconselhou ao rei que depusesse Vaxi. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha seria um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres de modo que desprezarão a seus maridos aos seus olhos, irmãos, e eles então orientam a ele a puni-la. Por quê? Porque seria um mau exemplo e até mesmo as suas mulheres, as mulheres dos sábios, dos entendidos, não iriam submeter, acatar as suas decisões e as suas ordens, né? Dentro ali daquele contexto, nós sabemos que, infelizmente, as mulheres eram relegadas a segundo lugar, havia muita maldade aí, e observamos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem dar a devida honra às mulheres, a honra que as mulheres tinham, a mulher tinha, a nossa mamãe Eva, antes da queda. Infelizmente, a consequência do pecado também fez o homem abusar da sua autoridade e, infelizmente, em alguns casos, humilhar as mulheres, como eu acabei de falar, relegá-la a segundo plano, quando, na verdade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele ali tinha no seu ministério mulheres que ajudavam, que atendiam ele com as suas fazendas, com as suas finanças. Ele ali, o colégio apostólico, havia mulheres ali que, junto com o seu esposo, cedia a casa para que os apóstolos, até o apóstolo Paulo também, pudesse estar ali ensinando a palavra de Deus. Então nós vemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio também para trazer o gênero feminino para o seu lugar de honra, junto ao gênero masculino. Esté, então, vai entrar na história, irmãos. Dentro desse cenário, de todo esse contexto, a judia Esté se torna rainha em terra estranha. Olha como que Deus, ele muda o quadro, a situação, e como ele faz. Ele coloca no trono a quem ele quer, e ele arranca do trono também. Ele dá vida e ele mesmo, o nosso Deus, ele tira a vida. E quem vai perguntar o que fazes, Deus? Ele faz o que ele quer. E nós, como partícula de terra seca, punhado de barro, com a nossa mente finita, não temos como aconselhar o nosso Deus. Pelo contrário, não é a terra que rege o céu, é o céu que
nos rege, que rege a terra. E nós vemos aqui uma judia, irmãos, de uma família simples, subindo ao trono, porque Deus desejou fazer dessa forma. E Deus não pode ser parado, não pode ser frustrado. Quando ele tem um plano, ele vai, ele mesmo, levar o seu plano a cabo, ao cumprimento. 4 anos depois desse acontecimento que nós acabamos de ler aqui, para trazer todo o contexto que estava acontecendo naquela ocasião, há certo consenso entre os estudiosos de que a escolha da substituta de Vaxi ocorreu após a frustrada campanha militar de Assuero. Aqui ele lançou contra os gregos e nessa campanha ele perdeu, segundo a história. A destruição quase total das forças navais persas na Batalha de Salamina aconteceu aí no ano 480 a.C. O universo da escolha, apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre moça de todas as províncias do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fosse virgem e formosa. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Deus queria preservar a linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, a linhagem dos patriarcas. Deus estava preservando o seu povo, os judeus, irmãos. Observe que desse mesmo povo, na plenitude dos tempos, no primeiro século, viria o Salvador, o Redentor, o Messias, o Emanuel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus está preservando a promessa que ele mesmo fizera em Gênesis 3,15, de, na plenitude dos tempos, enviar a santa semente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele cuida de tudo. Deus, irmãos, ele cuida de todos os detalhes. Nós tão somente precisamos confiar nele. Ele vai nos disciplinar, vai nos provar e vai nos dar grande vitória. O concurso foi divulgado e muitas moças levadas a Suzã. Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Esté, criada como filha. Levada à casa do rei, Esté ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Havia uma graça especial em Esté. Ela era virgem, era linda, bela, e ela foi, nesse momento, o vaso, o instrumento, o canal que Deus usou para a preservação do seu próprio povo. Além de se apresentar, além de se apressar em dar-lhe os seus enfeites e alimento, e 7 moças para lhe assistir, Hegai a fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Embora o texto não diga, não há outra explicação. A única explicação que há, irmãos, o Deus que estava com José estava também com Esté. E quando Deus está conosco, irmãos, tudo vai de acordo para ele cumprir o que ele nos prometeu. Nesse caso, como eu já falei, reitero, para uma fixação da verdade, a preservação do seu povo. E quantas vitórias, irmãos, vem a reboque. Nós que temos convicção que Jesus morreu para nos salvar e ressurgiu dentre os mortos, para a nossa justificação, quantas bênçãos temos, irmãos, advinda de termos abraçado a causa do cristianismo, como Deus tem sido generoso para com cada um de nós cristãos. Temos muito mais do que merecemos, irmãos, e o nosso Deus é o responsável por todas as benesses que nós
temos alcançado. A obediência de Esther. Mardoqueu, então, ordena ali a Esther que não declarasse qual era o seu povo e a sua parentela. Qual a razão dessa ordem? Por que que ele pede a Esther? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. Não havia ali problema dela ser judia, mas houve esse pedido da parte do seu tio. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esther obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Ela não exigia explicação para obedecer, simplesmente obedecia. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esther, passando diariamente diante do pátio da Casa das Mulheres para saber como ela estava. Havia respeito, cuidado mútuo entre eles. Cumprindo os 12 meses de preparação, chegou a vez de Esther ser levada à presença de Assuero. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça, benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Meus irmãos, Esther havia chegado ao posto em que, no tempo oportuno, seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Deus continua tendo instrumento aqui no planeta Terra. Deus continua tendo vasos de barro a seu serviço aqui. E nós precisamos tão somente nos colocar de forma completa nas mãos do nosso Deus para ser profundamente, extremamente usado por Ele. Nós precisamos, irmãos, dependendo dele, crer nele de todo o coração e com certeza ele vai cumprir os seus desígnios, os seus propósitos, a sua bendita e preciosa vontade. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Deus sabia o que iria acontecer um pouco mais adiante. E ele, então, ele mesmo coloca Esther, uma judia, no trono. E o desenrolar dessa história vai ficar bem claro no livro de Esther, a preservação do seu próprio povo, o povo de Deus, o povo judeu. Somente ele, Deus, conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Ele é onisciente, conhece passado, presente e futuro. Antes que haja uma palavra em nossos lábios, o nosso Deus tudo conhece. Podemos confiar a nossa vida inteiramente à sua direção, a direção do nosso Deus, pois ele, o nosso Deus, sabe o que é melhor para nós. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma pré-aula. Que Deus os abençoe. Deus me dando vida até lá, na próxima pré-aula, na de número 8, falaremos sobre a resistência de Mardoqueu. Vamos orar? Deus bendito, nós adoramos e louvamos o teu santo e precioso nome. Obrigado, meu Pai, por essa grande oportunidade. E aqui está falando do teu grande e imenso amor. Nos dê um dia abençoado na tua presença, meu Deus. Por favor, abençoe todos aqueles que estarão participando dessa pré-aula. Muito obrigado, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor e por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor amado. Tu és grande, um Deus generoso que tem prazer em dar e tem nos ajudado poderosamente, nós, os teus filhos, o teu povo. Muito obrigado. Nós assim oramos agradecido em nome de Jesus.